que muita gente, né? Muita gente vem me perguntar, pô, onde é que eu começo a ler sobre comunismo? Como que eu começo a ler sobre comunismo? E tem um vídeo muito bom do João Carvalho que ele indica alguns livros introdutórios para o comunismo. E eu andei lendo alguns e mais alguns outros que eu comprei por conta própria. Então, o primeiro que eu li, né, algo meio básico, né, mas eu peguei e li o Manifesto Comunista. Espero que não me julguem pelas minhas fitinhas, né, eu faço bastante anotação e colo a fitinha no livro. Ele tem uma linguagem bem mais simples, né, porque ele justamente foi feito para a classe operária ler, né, e o Marx responde várias acusações, digamos assim, já nesse livro, né? Então, quando ele fala, por exemplo, um argumento que os liberais usam muito, pô, mas e o mercadinho? E o tio da pipoca? Vai abolir a propriedade do tio da pipoca também? Marx fala disso no livro. Pô, pode ser socialista de iPhone? Marx fala disso no livro. Obviamente que ele não fala de iPhone, né? Mas ele fala nesse sentido. Pô, eu posso ser capitalista sem capital? Marx fala disso no livro, sabe? Então ele fala de... Pode ser... Pô, será que a gente não podia deixar o capitalismo mais humanizado? Marx fala disso no livro. Marx e Engels, né? Não vamos esquecer do menino Frederico dos Anjos, não é mesmo? Então, é um livro muito interessante porque, além das críticas e apontamento de algumas coisas únicas do comunismo não, perdão, do capitalismo, como, por exemplo, a crise da supraprodução, ele aponta muitos argumentos dos capitalistas, né, para rebater eles para a classe operária. Então, é um livro muito bom para iniciar e compreender, assim, as ideias iniciais do Marx, assim, digamos assim. E aí, desse livro, eu fui para esse, recomendado também pelo João Carvalho, excelente, do Engels, né? Um autor aí que a gente infelizmente esquece tanto, né? O Marx fica com a maior parte do crédito, né? O Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico, que ele dá basicamente um resumão, assim, né? De como foi a história do socialismo, digamos assim. Então, por exemplo, tem ele fala dos socialismos utópicos e etc., que foram se desenvolvendo, né? Lutas camponesas e coisas do tipo, até os dias de hoje, até o que ele chama, né? Que ele e Marx fizeram de socialismo científico, né? Ele introduz também alguns conceitos importantes para a teoria marxista, como materialismo histórico, exército industrial de reserva, né, crítica ao idealismo, etc. E é muito bom algumas partes, assim, sabe? Ele critica bastante o iluminismo, aquela coisa da razão e etc, né? Então isso aí é muito interessante mesmo, esse livro do Engels. Muito bem escrito também, com uma linguagem bem simples, sabe? Não demanda muito conhecimento, esse aqui, para ler esse aqui. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Aí eu peguei para ler, né, porque eu me interesso por videogames, eu peguei para ler Marx no Fliperama, porque eu já tinha visto marxistas falando desse livro, né? Pô, e eu pensei, porra, cara, um livro sobre Marx e videogame, tudo que eu queria, né? E aí eu fui ler, cara, esse livro me decepcionou bastante, porque ele é um livro que não fala muito de game, não faz muito um estudo de games e praticamente não fala de Marx. Ele cita Marx umas 3 ou 4 vezes ao longo do livro inteiro, não cita autores marxistas, não cita outros marxistas, né? Como ele fala de organização dos trabalhadores e não fala de Lenin, sabe? Então eu achei bem complicado, assim. Acho que a parte mais interessante desse livro é a parte justamente que ele traz a situação da classe trabalhadora, né, no desenvolvimento de games. Então, quando ele fala, por exemplo, pô, olha como está a situação dos trabalhadores na indústria, olha como tá, né? Olha como os trabalhadores estão sofrendo na indústria, olha como tem a falta de sindicalização, como o pessoal não está conseguindo se organizar, como tá, né, o crunch, etc, etc. Então, nisso ele é muito bom, mas quando ele faz, ele não faz análise. E quando ele faz, é um desastre, sabe? Começa a citar bobajadas, assim. Parece um livro feito assim por um não marxista querendo que as outras pessoas, que marxistas de verdade, façam um trabalho em cima dos videogames, sabe? Ele fica muito falando, pô, marxistas, façam mais trabalhos aí em cima dos videogames, sabe? Então, me parece que é isso. Esse livro todo podia ser resumido em um artigo que é assim, seria um artigo assim, situação da classe trabalhadora no desenvolvimento de games.
E eras isso, sabe? Aí eu vim para esse próximo, que não foi recomendado pelo João, mas que eu queria muito ler, porque eu vi o Ian falando dele, né? Que é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, né? Um livro que ficou muito famoso atualmente, né? E, pô, é um livro que ele me pegou muito, assim, porque às vezes ele é meio filosófico demais, né? Mas ele fala muito dessa situação de desesperança que nós temos hoje, sabe? Essa situação de desesperança que afeta a nossa saúde mental, de como, tipo, o capitalismo se engendrou tanto na sociedade que ele não, que a gente não consegue ver algo além dele, sabe? E aí a gente fica assim, caralho, não tem o que fazer, a vida é uma merda, e é isso aí, a gente tá fudido, sabe? E ele pega, o Mark Fisher pega muito bem nisso. Pega muito bem nisso e ele pega bem na veia, assim. Eu sinto, pô, teve partes assim que eu me emocionei pra caralho, assim, porque principalmente a parte que ele fala de saúde mental, né? Até porque é bem pesado quando a gente lembra que o Mark Fisher ele se suicidou, né? Então, tipo, lendo a parte de saúde mental, assim, né? Eu já tinha visto o vídeo do Ian, do História Pública, sobre o assunto, mas realmente. E a parte que ele descreve, assim, principalmente, de como ele se sentia deprimido e como ele sabia que não era culpa dele, cara, me pegou, assim, de forma impressionante, sabe? Ele falando assim, ó, eu tava aos 30 anos acreditando que não prestava pra nada, que eu não me encaixava, que eu não achava que o meu trabalho era sério, e etc, etc. Então, porra, pesado pra caralho, porque é exatamente assim que e eu tenho certeza que muitas pessoas nos sentimos. E por último, né, eu comecei agora a ler o nosso querido Lenin. Olha só, o nosso querido Lenin, né? Imperialismo, estágio superior do capitalismo. Nesse livro eu gosto bastante porque não é só um livro teórico, mas Lenin ele pega muito número, cara, muito número mesmo, sabe, para argumentar de como a livre concorrência se transforma em monopólio, né? Uma coisa que os liberais falam muito hoje em dia, não. O problema é que não tem mais livre mercado, porque tudo hoje é monopólio por culpa do Estado e não sei o quê. E Lenin já estava falando disso há tipo mais de 100 anos. Ele estava falando, cara, é o livre mercado que justamente levou ao monopólio, sabe? No capitalismo de livre mercado, a concentração de capital é um resultado natural. Então, essa colocação do Lenin, assim, e como ele demonstra isso com números, sabe? Ele pega, faz tabela, apresenta lá, ó, a situação é essa, essa, essa. Olha como a coisa passou de 1876 a 1900 e tanto. Foi assim na Alemanha, foi assim na Inglaterra, foi assim, pá, 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 pá. É show de número, show de dados, né? Para quem gosta, né? Então, pô, esse livro aqui do Ciro Gomes, do Lenin, né? Ele dá uma de Ciro Gomes porque ele solta número pra todo lado, né? Ele solta número pra todo lado. Tem vezes assim que tu parece que tá vendo uma entrevista do Ciro Gomes quando o Ciro Gomes começa a soltar número, né? E é bom pra quem gosta de uma fofoquinha também, né? Porque o Lenin, ele não consegue se controlar para falar mal do Kautsky, né? Que é um desafeto dele, né? Um marxista que abandonou o marxismo. Então, a cada parágrafo assim, que tu vê, é tipo, pô, essa análise aqui, tá ligado? Aquele filho da puta do Kautsky não faz, aquele corno, aquele arrombado. Então, tipo, ele xinga bastante o Kautsky nesse livro. E tu consegue ver, assim, toda a raiva do Lenin nas palavras, né? Então é um bom livro teórico, é um bom livro com muitos dados e também é um bom livro para você saber das fofoquinhas, né? Das intriguinhas entre marxismos da época. E agora, né, eu comecei a ler, né? Tô bem no iniciozinho ainda, então no prefácio, que fazer também do Lenin, né? Essa já é uma obra mais, não com muitos dados, né? Mas quando o Lenin, um pouco mais jovem do que nesse livro, né? Esse livro foi escrito em 1914, se não me engano. Esse aqui já é de 1902, né? Bem anterior, de justamente como se organizar, né? Claro, ele fala da época dele, né? Mas muita coisa que ele pega a gente pode aplicar hoje em dia. E assim, uma coisa que me deixou muito feliz, né? Porque eu tinha muito medo de ler livro teórico, porque eu pensei que eu ia ficar assim, caramba, eu vou ler, não vou entender e vou me sentir burro pra caralho e vou desistir.
E isso não está acontecendo, sabe? A linguagem está muito boa. Eu não sei se é a tradução que está simplificando ou se eles escreviam com um jeito mais simples mesmo, mas eu tô curtindo pra caramba. Curtindo pra caramba mesmo. E quero começar a ler mais. Quero começar a ler mais e comecem a ler mais também, gente. Comecem a ler mais teoria.